Paz de Cristo Jesus a todos, irmãos e irmãs, e a todos aqueles inscritos no canal Momento Cristão. Sejam bem-vindos a todos novamente. Parte 1, sobre o tema O Silêncio no Céu. A série a qual vai esse vídeo é a série Israel Celestial. Muito bem, trazendo para vocês aqui mais um tema no canal Momento Cristão. Tema bastante importante, como sempre todos os temas assim, eu trato aqui com vocês, a qual iremos falar sobre algo que é pouco falado e discutido ao longo dos estudos escatológicos bíblicos. Mas antes, ao falar sobre o tema, se você gostar ao término do vídeo, deixe o seu like e também se inscreva no canal, para que assim o canal possa crescer e a mensagem do canal também possa chegar a muitos. Bom, nós vamos falar então sobre o silêncio no céu. Quando estudamos sobre o que significa o silêncio que houve no céu, não conseguimos imaginar o que poderia significar isso. E, portanto, deixamos esse tema de lado, sempre evitando entender uma questão que parece ser tão complexa de se entender. Mas quando, então, vamos um pouco mais além, vemos que para que possamos entender esse mistério, a qual é mostrado do silêncio no céu, será necessário reformular um pouco de nosso pensamento escatológico, além dos nossos estudos bíblicos convencionais. E entender que o livro do Apocalipse fala de coisas que aconteceram, não apenas de coisas presentes ou coisas no tempo de João ou do futuro de João e da igreja. Mas o livro também vai falar para nós de coisas que já se tinham passado, a qual já tinha acontecido cerca de mais de 60 anos, a qual passara, quando o nosso Senhor Jesus Cristo iniciou seu ministério por volta ali do ano 30 e 33 do primeiro século, se estendendo entre os acontecimentos do ano 70, ainda também no primeiro século, quando o segundo templo fora destruído pelo Império Romano. E esse tempo indo ainda mais além, até chegar na década de 90 do primeiro século. Nos dias então, ali de um velho João na ilha de Patmos, ali na década de 90, do primeiro século ainda, quando o nosso Senhor, glorificado, deu-lhe uma revelação atemporal. Como assim também está escrito, a qual ele diz para João: escreve, pois, as coisas que vistes, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Revelações, capítulo 1, versículo 19. Então perceba que o nosso próprio Senhor Jesus Cristo está mostrando para João que ele escreveria coisas que já se tinham passado, que estava passando, mas que haveria de acontecer. É muito importante que vocês então observem isso, para que vocês possam compreender a profecia do Apocalipse, como ela é atemporal, e ela trabalha de forma cíclica no tempo, e ela é atemporal nas regiões celestes. É por isso que o então dessa expressão de Jesus Cristo ressurreto, revelar para o velho João, na década de 90, ali do primeiro século, essas coisas atemporais, mostrando então fatos e coisas que tinham acontecido entre o tempo de seu ministério, ali no ano 30, 33 do primeiro século, das coisas que aconteceu quando o segundo templo então foi destruído no ano 70, das coisas que estavam acontecendo no tempo do velho João, na década ali também, da década de 90 do primeiro século, e das coisas que aconteceriam com as igrejas da Ásia, ainda também tendo como pano de fundo o segundo século e o terceiro século, a qual a igreja ainda ela não tinha feito a sua união com o Estado e não se tornando uma religião de Estado, a qual ela havia se corrompido ao se tornar assim. E além de mais de coisas que aconteceria no tempo da igreja do fim, a qual somos nós em tempos modernos como o nosso, onde já se passara o século XX, a qual é o século passado, e durante a vivência deste século XXI, haveria o surgimento, então, ali, previsto, então, de um poder avassalador, de um poder, então, selvagem, a qual conhecemos, então, como a besta, que fora ferida pela
a espada do Senhor Jesus Cristo, mas que retornaria com mais 10 chifres em uma 7ª cabeça que fora ferida. Mas sobrevivera a este juízo, porém, agora ela está de volta com o poder de uma hora profética, a qual iremos falar sobre justamente isso. O que seria então de fato essa uma hora profética ou uma hora Kairos, a qual a besta terá na sua mão o poder de governar. Vamos falar sobre isso e por que isso está devidamente conectado também com o silêncio do céu, a qual é o tema deste vídeo. Mas para que eu possa falar para vocês então disso, é preciso lembrar que dentro desta uma hora profética, ou uma hora Kairos, haverá então uma grande tribulação de 3 anos e meio cronos ou cronológicos. Então é preciso separar e entender as diferenças entre esta uma hora profética ou uma hora Kairos e a grande tribulação, pois esses eventos eles são coisas diferentes, mas a grande tribulação age aí, um dentro do outro, A grande tribulação vai agir dentro desta hora profética, Então é por isso então que uma hora que a besta recebe o poder ainda não está associada ao início da grande tribulação. Que fique bem claro isso. Uma hora profética representa um tempo, a qual a besta começa então a receber este poder, porém não está associado ainda ao início da grande tribulação. Que fique bem claro isso dentro dessa questão. Porém, a grande tribulação vai estar dentro desta uma hora profética em um momento em que eu vou falar para vocês. Então, por isso que está dizendo então que o início do poder da besta nessa uma hora profética, juntamente com os 10 reis, se inicia de forma tranquila, tá bom? E sem chamar muita atenção. E, portanto, não confunda isso com a grande tribulação, que ocorrerá nos 3 anos e meios finais dessa uma hora profética, em que a besta reina, pois esses 1260 dias, ou 1335 dias, aí, então, totais, a qual vai dar, como descrito em Daniel, finais do poder desta besta, estão ligados aos últimos minutos proféticos dessa uma hora profética, ou uma hora Kairos, do reino da besta sobre a terra, a qual, sendo convertidos na cronologia ou no tempo cronos bíblico, será justamente 3 anos e meios finais, se estendendo até alguns dias ou meses cronológicos a mais, como é descrito ali em 1335 dias, ultrapassando os tradicionais 1260. Entendendo isso, então vocês verão que os 3 anos e meios finais cronos estão dentro dos minutos finais de uma hora Kairos, ao qual a besta e os 10 chifres reinam, a qual então se diz a seguinte frase: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante uma hora. Revelações, capítulo 17, versículo 12. Então, vamos então a esses cálculos, então, dessa uma hora profética, ou uma hora Kairos, a qual mostra que a besta terá esse poder juntamente com os 10 reis, com esses 10 chifres em questão aí, que diz o seguinte, olha, uma hora Kairos é equivalente a cerca de 41,6 anos cronos, representa 1,24 de fração de um total de 1000 anos cronos. E, portanto, como 1000 anos cronos são um dia Kairos, no caso é atemporal, uma hora Kairos, ou uma hora profética, será então 41,6 anos cronos. A besta e os 10 chifres por uma hora governará, e essa uma hora é uma hora Kairos, ou uma hora profética, a qual mostra que a besta governará por 41,6 anos cronos, no caso aqui
do tempo cronológico humano, né? Algo próximo de 42 anos cronológicos. Porém, nos 42 meses cronos finais, a qual são 3 anos e meios cronológicos, né, ou cronos, ela romperá sua falsa aliança de paz, né? Então, por isso, então, nos é mostrado em Apocalipse 17, no versículo 12, que fala que esses 10 chifres, a qual se vê, né, diante ali da sétima cabeça da besta, né, a qual essa sétima cabeça recebeu a ferida ali da espada e da palavra de Cristo, né? Então elas vão receber poder juntamente com a besta por 1 hora, porque essa sétima cabeça ela está interligada a esses 10 chifres. Então por isso então nesta 1 hora a besta então recebe o seu poder, né? E com isso então temos aí um mapa então formado para que nós possamos entender que então 1 hora profética ou 1 hora Kairos vai representar cerca de 41 anos,6, né, anos aí no tempo cronológico dos homens. Lembrando bem claro que isso é o que está interligado entre os tempos, ok? Então assim, eu vou estar trazendo um outro vídeo para a gente falar sobre a parte 2, e aí vamos dar continuidade nas observações finais. Vamos para o próximo vídeo para a gente dar continuidade.